Ela entrou na loja mais cara da cidade com um vestido simples, uma bolsa desbotada e o cabelo preso de qualquer jeito. O gerente olhou para ela por 2 segundos e já tinha decidido tudo o que precisava saber. Então, se virou para a vendedora e em alemão disse: "Ela entrou na loja errada. Essa não compra nada aqui." Os dois gargalharam. O que nenhum dos dois imaginou é que cada palavra foi ouvida, entendida e guardada, e que minutos depois eles iriam se arrepender de cada uma delas. Se você gosta desse tipo de história, deixa o like. E me diz nos comentários, você responderia ou iria embora? Susana tinha 27 anos e um jeito de andar que não pedia licença pra ninguém. Passos firmes, cabeça erguida, olhar direto. Mas aquela tarde ela estava de tênis velho, calça jeans sem nada de especial e uma blusa que a mãe tinha dado de presente anos atrás. Não era desleixo, era simplesmente ela. Uma mulher que nunca precisou de roupa cara para se sentir inteira. A mãe fazia aniversário naquele fim de semana. 60 anos. Uma vida inteira de sacrifício, de conta apertada no fim do mês, de dizer que não precisava de nada quando precisava de tudo. Hoje a situação estava melhor. Susana já tinha colocado tudo em ordem, mas Dona Lúcia continuava vivendo do mesmo jeito de sempre. Simples, sem excessos, sem pedir nada para ninguém. Susana tinha prometido a si mesma que dessa vez ia dar um presente de verdade, não por necessidade, por merecimento. Ela havia passado semanas pensando, e a resposta veio de uma lembrança antiga. A mãe folheando uma revista velha na cozinha, apontando para uma bolsa e dizendo baixinho: "Que coisa linda!" Depois, fechou a revista e nunca mais tocou no assunto. Susana tinha guardado aquilo sem saber por quê. Agora sabia. A bolsa era de uma marca italiana. Vendia em poucas lojas no Brasil. A mais próxima era a Maison Ellery, uma boutique no coração do bairro mais caro da cidade. Susana passou na frente da vitrine, respirou fundo e entrou. O ambiente era outro mundo. Ar-condicionado gelado, cheiro de perfume caro, luz suave que fazia tudo brilhar. As peças expostas não tinham etiqueta de preço à vista, porque quem precisava ver o preço provavelmente não deveria estar ali. 2 vendedoras conversavam perto do balcão. Uma delas levantou os olhos, avaliou Susana de cima a baixo em 1 segundo e voltou a conversa sem dizer uma palavra. Susana esperou. Ficou de pé perto da entrada por quase 3 minutos. Ninguém se aproximou. Então, uma outra cliente entrou logo atrás. Blazer bege, cabelo impecável, óculos de grife. Em menos de 30 segundos, as 2 vendedoras já estavam ao redor dela, sorrindo, oferecendo água com gás, perguntando no que podiam ajudar. Susana observou tudo aquilo em silêncio. Foi quando Gustavo apareceu. Ele era o gerente da loja. 38 anos, terno escuro, cabelo penteado com precisão. Tinha um jeito de andar que dizia, sem palavras, que ele era a pessoa mais importante de qualquer lugar em que estivesse. Veio na direção de Susana, com um sorriso que não chegava nos olhos. "Posso ajudar?" Ele perguntou com o tom de quem já estava esperando a resposta errada. "Quero ver as bolsas", Susana disse direta. Ele fez uma pausa de 1 segundo. Só 1 segundo. Mas Susana percebeu. "Claro", ele disse. "Por aqui." E a conduziu para o fundo da loja. Para a seção com as peças mais simples, mais baratas, mais discretas. Longe da vitrine principal. Longe das bolsas que Susana havia visto lá fora. Ela parou no meio do caminho. "Eu queria ver aquelas", ela disse, apontando para a vitrine. "As que estão expostas ali na entrada." Gustavo olhou para onde ela apontava. Depois olhou para ela. Fez aquele cálculo rápido, silencioso, que pessoas arrogantes fazem quando acham que estão sendo discretas. "Essas peças são importadas", ele disse, com cuidado excessivo nas palavras.
Os valores são bem diferentes do que a senhora talvez esteja imaginando. Susana não respondeu. Apenas encarou. Houve um silêncio desconfortável. Gustavo preencheu com um sorriso. Mas posso mostrar algumas opções muito bonitas aqui. Ele continuou, apontando para as prateleiras ao redor. Temos peças excelentes nessa linha, com um custo muito mais acessível. Susana olhou para as prateleiras. Depois olhou de volta para ele. Obrigada, mas eu quero ver as da vitrine. A resposta foi seca, educada, mas seca. Gustavo sustentou o sorriso por mais um segundo. Depois acenou levemente com a cabeça e virou para buscar a peça. Foi nesse momento que Cristiane se aproximou. Ela era a outra vendedora da loja. Cabelo liso, uniforme impecável, expressão de quem aprendeu a não demonstrar nada. Ficou ao lado de Gustavo enquanto ele caminhava até a vitrine, e os dois trocaram um olhar rápido. Então, em voz baixa, Gustavo disse algo em alemão. Cristiane abafou o riso com a mão. Susana estava a menos de 4 metros, de costas para os dois, com o olhar fixo nas bolsas da vitrine. Mas ela tinha ouvido tudo. Gustavo tinha dito em alemão que aquela mulher tinha entrado na loja errada, que provavelmente não ia conseguir nem estacionar o carro naquele bairro. Susana não se virou, não mudou a expressão, não fez nada. Por fora, ela era a mesma mulher calma de sempre. Por dentro, ela decidiu que ia comprar a bolsa mais cara da vitrine, pagar à vista, e não deixar passar uma única palavra do que tinha ouvido. Gustavo voltou com a peça, estendeu para ela com aquele sorriso de fachada, e Susana pegou a bolsa nas mãos com cuidado, sem pressa, como quem tem todo o tempo do mundo. O que vinha a seguir, ele não estava pronto para encarar. Susana segurou a bolsa com as 2 mãos. Era exatamente o modelo que a mãe tinha apontado naquela revista. Couro italiano cor de caramelo, costura à mão, alça dourada com gravação discreta da marca. Uma peça que não gritava. Apenas existia com aquela segurança tranquila das coisas que não precisam se provar. Gustavo ficou de pé a 2 passos, os braços cruzados, o sorriso no lugar certo. Mas os olhos acompanhavam cada movimento dela com impaciência mal disfarçada. Susana abriu o fecho, examinou o interior com calma, passou o dedo pela costura lateral. Esse modelo é edição limitada, Gustavo disse, quebrando o silêncio com um tom que misturava informação e advertência. Importamos poucas unidades. O valor também acompanha essa exclusividade. Susana não levantou os olhos. Quanto custa? Gustavo citou o preço. Um número alto o suficiente para fazer a maioria das pessoas prender a respiração. Susana não prendeu. Tem em outra cor? Ela perguntou, ainda olhando para a bolsa. Gustavo demorou 1 segundo para responder. Aquela pergunta não era o que ele esperava. Temos em preto e em vinho, ele disse. Posso ver o vinho? Ele virou, caminhou até o balcão e foi nesse momento que Cristiane se aproximou por trás do expositor. Os dois ficaram lado a lado, de costas para Susana, e Cristiane disse algo em alemão, com a voz baixa e o riso preso na garganta. Ela disse que apostava que a mulher ia pedir para ver todas as cores e não ia levar nenhuma, que era o tipo que entra para passar o tempo e sai com desculpa. Gustavo respondeu também em alemão, sem nem se dar ao trabalho de olhar para trás. Disse que aquele tipo ele reconhecia de longe, que era só esperar. Ela ia perguntar se tinha parcelamento em 20 vezes. Os dois contiveram o riso. Susana estava de frente para o espelho lateral da loja. Ela via os dois perfeitamente. Via os ombros que tremiam de contenção. Via Cristiane cobrindo a boca com a mão. E ouvia tudo, cada palavra, sem perder uma sílaba. Ela respirou fundo, devagar. Colocou a bolsa caramelo com cuidado sobre o balcão, endireitou a alça e ficou esperando com uma paciência que só pertence a quem já passou por coisa muito pior.
Gustavo voltou com o modelo vinho. Estendeu para ela com aquele sorriso ensaiado. Susana pegou. Examinou do mesmo jeito, sem pressa, sem ansiedade, sem dar a menor satisfação. Esse couro é diferente do outro, ela observou. É um acabamento alternativo, Gustavo explicou. Mais acessível. Prefiro o caramelo, ela disse, e pousou o vinho sobre o balcão com delicadeza. Cristiane estava arrumando uma prateleira do outro lado da loja, mas seus olhos não saíam de Susana. Então, ela se aproximou de Gustavo mais uma vez, fingindo que ajeitava um expositor perto dele, e murmurou em alemão que a mulher estava demorando demais para nada, que tinha cliente de verdade para atender. Gustavo respondeu em alemão sem abaixar a voz tanto quanto deveria. Disse que era só mais 1 minuto. Que mulher assim não compra, só olha. Que ela ia pedir para pensar e sumir pela porta. Susana virou a bolsa caramelo de lado, examinou o fundo, depois olhou para Gustavo com uma calma que ele não soube interpretar. Você tem embrulho para presente? Ela perguntou. Temos, ele disse automático. Ótimo. Ela pousou a bolsa no balcão, abriu a sua bolsa desbotada e tirou o cartão. Vou levar essa. O silêncio que se seguiu durou menos de 3 segundos, mas foi suficiente. Gustavo olhou para o cartão. Olhou para ela. Algo mudou na postura dele. Não era mais impaciência. Era confusão. Ele pegou o cartão, virou para a máquina, digitou o valor. A transação aprovou em segundos. Cristiane, do outro lado da loja, tinha parado de arrumar a prateleira. Gustavo devolveu o cartão sem dizer nada. Dobrou o recibo. Começou a preparar o embrulho com os movimentos mecânicos de quem está comprando tempo para processar o que acabou de acontecer. Susana guardou o cartão, cruzou os braços e ficou olhando para ele trabalhar. Foi então que Gustavo, num momento de descuido que ele nunca conseguiria explicar depois, se inclinou levemente em direção a Cristiane, que havia se aproximado do balcão, e disse mais uma vez em alemão, em voz quase inaudível, que pelo menos ela tinha conseguido comprar, que o cartão devia estar no limite agora. Cristiane abafou o riso com o punho. Susana ouviu. Ela olhou para os dois por um momento. Depois olhou para a bolsa sendo embrulhada com papel de seda branco e fita dourada. Quando Gustavo terminou e empurrou a sacola na direção dela, Susana não pegou imediatamente. Ela colocou as mãos apoiadas no balcão, inclinou levemente o corpo para frente e disse, em alemão, com fluência perfeita e sem nenhum sotaque, exatamente o que Gustavo tinha acabado de murmurar, palavra por palavra, com a pronúncia correta, com o tom de quem cresceu falando aquela língua. E depois, ainda em alemão, acrescentou uma só frase. Disse que o cartão estava longe do limite, mas que a educação dele, essa sim, tinha chegado ao fim. O rosto de Gustavo perdeu a cor. Cristiane parou de respirar, e Susana pegou a sacola, colocou no braço e ficou olhando para os dois, esperando ver o que eles iam fazer com aquilo. Gustavo abriu a boca, fechou, abriu de novo. Nada saiu. A mão dele, ainda apoiada na borda do balcão, travou. Ele tentou se endireitar, tentou recuperar alguma coisa, um sorriso, uma palavra, qualquer movimento que devolvesse o controle da situação. Não veio nada. O corpo simplesmente não obedeceu. Cristiane tinha recuado 2 passos sem perceber. Estava branca. Os olhos fixos em Susana com aquela expressão de quem acabou de entender, com um atraso de 30 segundos, a extensão do erro que cometeu. Do lado direito do salão, uma cliente que estava examinando um lenço perto da prateleira tinha parado. Não estava olhando diretamente, mas o silêncio tinha mudado de textura, e todo mundo que estava naquele ambiente sentiu. Susana não esperou. Pegou a sacola com firmeza e caminhou em direção à saída com o mesmo passo de quando tinha entrado. Firme, sem pressa, sem olhar para trás. A porta de vidro fechou atrás dela com um clique suave.
Gustavo ficou parado atrás do balcão por alguns segundos que pareceram muito mais longos. Então, virou o rosto lentamente para Cristiane. Ela desviou o olhar. Os dois sabiam, naquele momento, que alguma coisa havia mudado de forma permanente. Não entre eles, no lugar onde estavam, no cargo que ocupavam, na segurança que tinham sentido até 48 horas antes. Do lado de fora, na calçada, ao sol da tarde, Susana parou. Respirou fundo, fechou os olhos por um segundo. Não era raiva, era algo mais antigo que isso. Susana tinha 23 anos quando embarcou pela primeira vez para a Alemanha. Filha de professora de escola pública, criada num apartamento de 2 quartos, onde o dinheiro sempre acabava antes do mês. Não havia sobrado nada fácil na infância dela, mas havia sobrado determinação e uma capacidade de estudar que chamava a atenção de todo professor que cruzava o seu caminho. A bolsa de estudos veio depois de uma seleção disputada. Centenas de candidatos, uma vaga. Susana foi a escolhida. Sua mãe chorou naquela noite na cozinha, de costas, achando que a filha não estava vendo. Susana viu e guardou aquela imagem para sempre. Monique era fria, distante e completamente diferente de tudo que ela conhecia. Nos primeiros meses, ela dormia com o dicionário de alemão embaixo do travesseiro. Acordava cedo, ficava até tarde na biblioteca, repetia frases em voz alta no quarto pequeno que dividia com outra estudante. Cada palavra aprendida era uma vitória pequena. E Susana colecionava vitórias pequenas com o mesmo cuidado que outras pessoas guardam dinheiro. Em 2 anos, falava alemão sem sotaque. Em 3, pensava em alemão quando estava cansada. Em 4, foi contratada por uma consultoria europeia, a primeira brasileira da equipe. Em 5, era responsável por uma carteira de clientes e conduzia reuniões sozinha com executivos alemães, suíços e austríacos. Ela voltou ao Brasil não por fracasso. Voltou porque havia construído o suficiente para construir algo seu. Com a experiência acumulada e um capital que tinha juntado centavo a centavo durante anos, abriu uma consultoria de negócios especializada em empresas que queriam operar com parceiros europeus. O mercado era específico, a concorrência era pequena, e Susana conhecia aquele mundo melhor do que a maioria. A empresa não era grande, mas era dela. Cada cliente conquistado no boca a boca, cada contrato assinado depois de meses de negociação paciente. Ela nunca precisou de glamour para ser levada a sério, e foi exatamente por isso que naquele dia ela tinha saído de casa de tênis velho e blusa simples. Não havia nada para provar, ela sabia quem era. O problema é que Gustavo não sabia. Susana ficou na calçada por mais alguns segundos. Depois olhou para a sacola no braço. O papel branco, a fita dourada, a marca impressa com elegância na lateral. Pensou na mãe, no sorriso que ela ia dar, no café que iam tomar juntas naquele fim de semana. As duas na cozinha pequena, a bolsa em cima da mesa entre elas. Valeu cada segundo dentro daquela loja, mas quando começou a caminhar de volta para o carro, um pensamento ficou, grudado, insistente. Ela tinha ouvido cada comentário, tinha respondido com precisão, tinha comprado a bolsa, pago à vista, saído com a cabeça erguida. E mesmo assim, os dois ainda estavam lá dentro, com os empregos, com os uniformes, com os sorrisos ensaiados prontos para o próximo cliente que entrar pela porta. Susana abriu o carro, colocou a sacola no banco do passageiro com cuidado. Ficou sentada com as mãos no volante, sem ligar o motor. Ela tinha ido embora, mas a história não tinha acabado. No dia seguinte, de manhã cedo, o celular dela tocou. Era um contato que ela não esperava. Uma voz que conhecia bem. Alguém do meio corporativo com quem tinha trabalhado anos atrás num projeto grande. A ligação foi curta. Ele tinha ficado sabendo do que aconteceu na Maison Ellery e queria saber se ela estava bem. Susana ficou quieta por um momento. Então perguntou como ele tinha ficado sabendo tão rápido.
A resposta que ele deu mudou completamente o rumo daquela história. Ele disse que havia uma cliente dentro da loja enquanto tudo acontecia. Uma mulher mais velha, cabelo branco, que estava provando um lenço perto do balcão. Ela tinha ouvido os comentários em alemão, porque também falava o idioma. Havia morado em Berlim por quase 10 anos e tinha assistido a tudo. Os risos, os comentários e depois a resposta de Susana. Ao sair da loja, essa mulher ligou para o marido. O marido era sócio de uma empresa que fornecia para o grupo controlador da Maison Ellery. Ele, ao ouvir o relato, ligou para o contato de Susana, porque os dois se conheciam do mercado e ele sabia que Susana tinha alguma relação com aquele segmento. Em menos de 24 horas, a história tinha percorrido um caminho que Gustavo jamais poderia imaginar. Susana ouviu tudo em silêncio, depois agradeceu, desligou o telefone e ficou sentada na mesa do escritório, com o café esfriando na frente dela, pensando. Ela não tinha pedido nada, não tinha procurado ninguém, não tinha feito barulho, mas o mundo, às vezes, resolve as coisas do próprio jeito. Naquele mesmo dia, enquanto Susana tomava o café frio e processava tudo, Gustavo estava na Maison Ellery fingindo que nada tinha acontecido, mas não estava conseguindo muito bem. Desde a tarde anterior, ele havia repetido a cena na cabeça mais de uma vez. A mulher, o alemão perfeito, a frase sobre a educação, e depois aquele silêncio, o pior tipo de silêncio, o que não precisa de resposta porque já disse tudo. Cristiane não tinha aberto a boca sobre o assunto desde então. Ficavam os dois evitando se olhar, atendendo clientes com o piloto automático, mantendo o uniforme impecável e o sorriso no lugar. Como se um acordo tácito tivesse sido firmado entre eles. Não falar sobre aquilo era a única forma de fazer aquilo desaparecer. Só que aquilo não estava desaparecendo. No meio da tarde, o telefone fixo da loja tocou. Gustavo atendeu. Era a supervisora regional da rede, uma mulher chamada Andréia, que ele conhecia de treinamentos corporativos e de algumas visitas anuais de auditoria. Voz firme, objetiva, sem preâmbulo. Ela disse que havia recebido um relato sobre um atendimento ocorrido na loja na tarde anterior. Disse que precisava conversar com ele pessoalmente e disse que estaria lá no dia seguinte às 10 da manhã. Gustavo ficou com o telefone na mão por alguns segundos depois que ela desligou. Seu estômago afundou. Cristiane estava arrumando a vitrine e percebeu a mudança no rosto dele. Se aproximou. Gustavo contou em voz baixa. Ela ficou quieta, mordendo o lábio, os olhos indo e vindo pela loja como se procurassem uma saída que não existia. Foi ela, Cristiane disse quase sem voz. Gustavo não respondeu, mas os dois sabiam que era isso. A noite que se seguiu foi longa. Gustavo ficou acordado, construindo explicações, ensaiando versões, tentando encontrar um ângulo onde aquilo ainda pudesse ser controlado. Talvez a supervisora não tivesse detalhes suficientes. Talvez o relato fosse vago. Era o tipo de esperança que as pessoas alimentam quando já sabem, no fundo, que não há saída. Na manhã seguinte, Andréia chegou pontualmente às 10. Tailleur cinza, pasta de couro, expressão de quem já ouviu muitas versões de muitas histórias e aprendeu a não se impressionar com nenhuma delas. Cumprimentou Gustavo com um aperto de mão profissional e pediu que ele separasse uma sala para a conversa. Sentaram. Ela abriu a pasta, tirou algumas folhas, alinhou na mesa. Recebi um relato detalhado sobre o que aconteceu aqui anteontem. Ela começou. Mas antes de qualquer coisa, quero ouvir a sua versão. Gustavo respirou fundo e começou a falar. Ele escolheu as palavras com cuidado num primeiro momento. Disse que havia um mal-entendido, que a conversa em alemão com Cristiane era sobre um assunto interno da loja, que a cliente tinha interpretado de forma equivocada. Andréia ouviu sem interromper, fez anotações. Gustavo interpretou o silêncio dela como espaço, e foi fundo demais.
Disse que loja de alto padrão trabalha com perfil de cliente, que é uma prática do setor, não uma invenção dele. Que um atendente experiente aprende a identificar quem está ali para comprar e quem está ali para passar o tempo, e que isso protege a equipe e otimiza o atendimento. Disse que não havia maldade, havia profissionalismo. Andréia parou de escrever. Olhou para ele por um segundo longo. "O senhor está me dizendo", ela falou devagar, "que fazer comentários depreciativos sobre uma cliente em outro idioma, às costas dela, é uma prática profissional?" Gustavo percebeu que tinha ido longe demais. Tentou recuar. "A Cristiane também participou", ele disse. "Os dois fizemos comentários. O nome de Cristiane saiu antes que ele conseguisse pensar. E havia uma leveza nele, uma tentativa de dividir o peso, que disse mais sobre Gustavo do que qualquer comentário em alemão poderia dizer. Andréia anotou. Não comentou. "A senhora que estava na loja no momento", ela disse sem levantar os olhos, "também fala alemão fluentemente. Ela me forneceu uma transcrição de 3 comentários feitos durante o atendimento. Com hora e contexto." Gustavo não disse nada. "Os comentários são específicos", Andréia continuou virando uma das folhas. "Não são compatíveis com nenhuma prática profissional que eu conheça. O silêncio agora era de outro tipo, o tipo que antecede o inevitável." Andréia pediu para conversar com Cristiane em seguida. Gustavo saiu da sala com os passos pesados e chamou a vendedora com um aceno discreto. Os dois cruzaram no corredor sem trocar uma palavra. A conversa de Andréia com Cristiane durou menos tempo. Quando Cristiane voltou para o salão, ela não conseguiu olhar para Gustavo. Ficou atrás do balcão, reorganizando peças que já estavam no lugar. Os movimentos pequenos e mecânicos de quem precisa ocupar as mãos para não pensar. Gustavo entendeu o que tinha acontecido ali dentro. Andréia saiu da sala, atravessou o salão e parou na frente dos dois. "Preciso que vocês me acompanhem", ela disse, e caminhou de volta para a sala sem esperar resposta. Gustavo e Cristiane se entreolharam por um segundo, e foi a última vez que fizeram isso como colegas de trabalho. A porta da sala fechou. Andréia colocou as folhas em ordem na pasta, juntou a caneta e ficou de frente para os dois por um momento sem dizer nada. Não era intimidação. Era só o peso natural de quem tem uma decisão tomada e não precisa mais de argumento para sustentá-la. Então ela falou. Disse que a rede tinha padrões de atendimento claros, documentados, assinados por cada funcionário no momento da contratação. Disse que o que havia ocorrido naquela loja não era um desvio de protocolo. Era uma postura deliberada, repetida e testemunhada por mais de uma pessoa. Disse que a empresa não tinha interesse em conduzir um processo longo e que a decisão já estava tomada. Gustavo ainda tentou. Era o tipo de homem que sempre tenta uma última vez. Falou nos anos de serviço, nos resultados de venda, no histórico sem ocorrências formais. Pediu uma advertência, uma suspensão, qualquer coisa diferente do que ele via escrito nas entrelinhas do rosto dela. Andréia ouviu. Depois falou com a mesma voz firme de sempre. Disse que anos de serviço não apagam o que foi dito, que resultado de venda não é moeda para pagar por desrespeito, e que a ausência de ocorrências formais anteriores significava apenas que ninguém tinha sido ouvido antes, não que o problema não existisse. Cristiane não disse nada durante tudo isso. Ficou de cabeça levemente baixa, as mãos juntas no colo, imóvel. Quando Andréia terminou de falar, o silêncio durou alguns segundos. Depois, ela abriu a pasta mais uma vez e colocou 2 documentos sobre a mesa. Os 2 documentos estavam virados para baixo. Andréia não os virou imediatamente. Ficou de pé, fechou a pasta, olhou para Gustavo e depois para Cristiane com a mesma expressão neutra de sempre. "Antes de assinar qualquer coisa", ela disse, "vou dar a cada um de vocês 1 minuto para dizer o que quiser. Não como defesa. Só se quiserem falar.
Cristiane foi a primeira. Levantou os olhos do chão pela primeira vez desde que tinham entrado na sala e disse, com a voz baixa e sem firmeza, que sabia que o que tinha acontecido estava errado, que não tinha iniciado os comentários, mas que tinha participado, que se arrependia. Não era absolvição, mas era verdade. E Andréia anotou sem comentar. Gustavo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou, e escolheu o caminho errado uma última vez. Disse que a situação tinha sido exagerada, que qualquer loja de alto padrão fazia avaliações de perfil de cliente, que ele estava apenas sendo realista com o contexto da loja. Andréia parou de escrever. Olhou para ele. Avaliar perfil de cliente, ela repetiu devagar, é diferente de fazer piada sobre uma cliente em outro idioma, achando que ela não entende. O senhor concorda? Gustavo não respondeu. Andréia fechou o caderno. Ficou olhando para ele por um momento. Não com raiva, não com julgamento, com aquela frieza clínica de quem já viu esse tipo de cena antes e sabe exatamente o que está olhando. Eu vou te dizer uma coisa. Ela falou com a voz baixa e firme. E o problema não foi o senhor não reconhecer quem ela era. O problema foi o senhor achar que precisava reconhecer. Gustavo ficou imóvel. Ela não precisava ser ninguém especial para merecer respeito. Era só uma pessoa que entrou pela porta. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros daquela manhã. Mais pesado, mais definitivo. Ela virou os 2 documentos. Eram cartas de desligamento, com a data daquele dia, o valor de acerto e uma linha para a assinatura no final. Gustavo ficou olhando para o papel como se esperasse que as palavras mudassem, se ele olhasse por tempo suficiente. Cristiane pegou a caneta antes dele, leu o documento com atenção e assinou. Devolveu a caneta sem fazer barulho. Gustavo demorou mais. Leu o documento inteiro 2 vezes. Depois, uma terceira. Tentou encontrar alguma brecha, algum detalhe que ele pudesse questionar, alguma coisa que justificasse pedir mais tempo. Não havia nada. O documento era claro, direto e sem margem para negociação. Por fim assinou, com os movimentos tensos de quem está assinando contra a vontade do próprio corpo. Andréia recolheu os 2 papéis, colocou de volta na pasta e se levantou. Vou pedir que recolham os pertences pessoais e entreguem os uniformes ao estoque, ela disse. Hoje mesmo, saiu da sala sem mais nada. Os 2 ficaram sentados por um momento. O tipo de momento que não tem o que dizer. Cristiane se levantou primeiro. Saiu em silêncio. Gustavo ficou mais um pouco. Sozinho, com a mesa vazia na frente e o barulho abafado da loja lá fora, continuando como se nada tivesse acontecido. Do lado de fora, uma vendedora atendeu uma cliente nova. Alguém comprou um lenço. A música ambiente tocou baixinha. O mundo da Maison Ellery seguiu em frente sem pausar. Gustavo saiu da sala com a caixa pequena de pertences sob o braço. Algumas coisas do armário, o carregador de celular, uma caneta que ele tinha comprado no primeiro mês de trabalho naquela loja. 8 anos. 8 anos naquele lugar. Ele passou pelo salão sem olhar para ninguém. A porta de vidro abriu automaticamente. E do lado de fora, o mesmo sol de sempre, a mesma calçada. Só que agora tudo parecia ligeiramente diferente. Menor, mais comum. Cristiane já estava na calçada, alguns metros à frente, com a própria caixa. Os 2 não se falaram. Foram em direções opostas. Naquele exato momento, Suzana estava no seu escritório, numa videochamada com um cliente de São Paulo. Falava com calma, tomava notas, sorria quando precisava. O trabalho de sempre, o ritmo de sempre. O celular dela, pousado na mesa ao lado do computador, vibrou uma vez. Uma mensagem de texto do contato corporativo. Andréia passou pela loja esta manhã. Está resolvido. Suzana leu a mensagem. Ficou olhando para ela por 2 segundos. Depois pousou o celular, voltou os olhos para a câmera e retomou a videochamada de onde tinha parado. Não contou para ninguém.
Não falou sobre isso com nenhum colega. Não fez nenhum comentário. Não era frieza. Era só o jeito dela. Ela nunca tinha precisado de audiência para saber o valor do que fazia. E não ia começar agora. O fim de semana estava chegando. A mãe completava 60 anos no sábado. A sacola com o embrulho dourado estava no canto do armário no quarto de Susana, esperando. Era isso que importava. Mas naquela noite, antes de dormir, ela ficou deitada olhando para o teto por alguns minutos. Pensou em Gustavo saindo pela porta da loja com uma caixa de pertences. Pensou em Cristiane indo embora em silêncio. Não sentiu alegria. Não era isso que estava ali. Era só uma sensação tranquila, silenciosa, a de que as coisas tinham ficado no lugar onde deveriam estar. Ela fechou os olhos. Dormiu bem. Melhor do que tinha dormido em dias. No dia seguinte, sábado, ela acordou cedo, pegou a sacola com o embrulho dourado e foi buscar a mãe. Dona Lúcia morava no mesmo apartamento havia 23 anos. Terceiro andar, sem elevador, escada de cimento com o corrimão um pouco frouxo do lado esquerdo. Susana subia aquelas escadas desde criança e conhecia cada degrau de memória. Qual rangia, qual tinha um ressalto no meio, qual estava gasto demais e precisava de atenção. Naquela manhã, ela subiu devagar com a sacola no braço e ficou parada na frente da porta por um segundo antes de bater. A porta abriu antes mesmo do terceiro toque. Dona Lúcia tinha 60 anos naquele dia e o rosto de quem dormiu mal de ansiedade, o que ela fazia toda vez que a filha ia visitar. Estava de avental, cabelo preso, cheiro de café na roupa. Abraçou Susana antes de dizer qualquer coisa. O tipo de abraço que aperta de verdade, que não tem pressa para soltar. Você não precisava trazer nada, ela disse, sem nem ter visto a sacola ainda. Bom dia para você também, Susana respondeu, e as duas riram. A cozinha era pequena, quente e cheirosa. Bolo de fubá na bancada, café passado na hora, 2 xícaras já separadas, como se Dona Lúcia soubesse exatamente quando a filha ia chegar. A mesa tinha uma toalha florida que Susana reconhecia desde a infância. Desbotada nas beiradas, mas passada com cuidado, sem uma dobra fora do lugar. Sentaram, tomaram café, falaram de coisas pequenas. O vizinho do quarto andar que tinha trocado de carro, a colega de trabalho de Dona Lúcia que estava de licença, uma série que a mãe tinha começado a assistir e não conseguia parar. Susana ouviu tudo com atenção. Não havia pressa. Ela tinha aprendido, nos anos que ficou fora do Brasil, que o que mais sentia falta não era de lugar nenhum. Era dessas conversas, do ritmo delas, da forma como a mãe contava as coisas, com pausas no lugar certo, com aquele jeito de dar importância a detalhes que outra pessoa passaria reto. Quando o café acabou, Susana levantou, foi até a sacola que tinha deixado encostada na parede e voltou para a mesa. Isso é para você, ela disse, colocando na frente da mãe. Dona Lúcia olhou para a sacola. Olhou para a filha. Abriu a boca para dizer que não precisava. E Susana levantou uma sobrancelha. Não fala nada. Abre. A mãe puxou a sacola para perto com cuidado, como se fosse quebrar. Tirou o embrulho. O papel de seda branco, a fita dourada, a caixa com a marca impressa na tampa. Ela reconheceu a marca antes de abrir. Ficou imóvel por um segundo. Susana. Abre, mãe. Dona Lúcia abriu a caixa com mãos que tremiam levemente. O couro caramelo estava ali, impecável, com o brilho suave de quem foi feito para durar. Ela ficou olhando por alguns segundos, sem tocar. Depois passou o dedo pela alça dourada, devagar, como quem não acredita que é real. Eu vi você olhando para essa bolsa numa revista, Susana disse com a voz baixa. Faz uns 4 anos. Você virou a página rápido, mas eu vi. Dona Lúcia levantou os olhos. Estavam cheios. 4 anos guardando isso na cabeça? Eu tenho boa memória. A mãe riu.
Um riso que veio com lágrima junto, o tipo que não dá para segurar. Levantou da cadeira, foi até a filha e abraçou de novo. Dessa vez, mais forte. Dessa vez, com aquele tipo de silêncio que não precisa de palavra nenhuma, porque já diz tudo. Susana fechou os olhos no abraço. Pensou nos 5 anos em Munique, nos dicionários debaixo do travesseiro, nas reuniões em alemão, nas madrugadas estudando, nos centavos juntados com paciência. Pensou na loja de vidro e luz fria, no sorriso que não chegava nos olhos, nas palavras em alemão que acharam que ela não ia entender. E pensou que nada daquilo tinha diminuído ela em nenhum momento, nem por um segundo. Quando se separaram, Dona Lúcia ficou com a bolsa no colo, passando a mão no couro com carinho. "Tá me contando alguma coisa sobre essa bolsa?" Ela perguntou, com aquele olhar de mãe que percebe quando tem história por trás. Susana sorriu. "Tem uma história, sim." "Conta." E Susana contou. Com calma, sem exagero, do começo ao fim. A loja, o gerente, os comentários em alemão, a compra, a resposta, a mensagem 2 dias depois. Dona Lúcia ouviu tudo sem interromper. Quando a filha terminou, ficou quieta por um momento. Depois disse com aquela voz baixa e firme de quem criou uma filha sozinha e sabe exatamente o que isso custou. Quem te conhece sabe quem você é. Quem não conhece vai aprender do jeito que der." Susana olhou para a mãe e pensou que 60 anos daquela mulher eram a melhor coisa que tinha acontecido na vida dela. 3 semanas depois, Gustavo estava numa entrevista de emprego. Terno preto, pasta na mão, o mesmo jeito de entrar num ambiente como se fosse o dono do lugar. Só que dessa vez, o lugar era uma sala pequena, num shopping de médio porte, e a vaga era de assistente de vendas, 2 degraus abaixo do cargo que ele tinha ocupado por 8 anos. O entrevistador era mais jovem que ele, fez as perguntas de sempre. Gustavo respondeu com o piloto automático, mencionou a experiência no varejo de luxo, falou em gestão de equipe e atendimento premium. Tudo verdade. Tudo insuficiente de alguma forma para encobrir o que estava por baixo. Quando saiu da entrevista, ficou na calçada por alguns minutos. Não era a primeira entrevista daquelas semanas. Provavelmente não seria a última. Ele pensou na Maison Ellery, no salão com luz suave, no cheiro de perfume caro, nos uniformes impecáveis. Pensou em quanto tempo tinha levado para chegar àquele cargo, em quantos finais de semana tinha abdicado, em quantas metas tinha batido. E pensou também, pela primeira vez com alguma honestidade, em quantas vezes tinha feito o que fez com Susana, com outras clientes, em outros dias, sem câmera, sem testemunha, sem consequência. A diferença é que dessa vez havia alguém que entendia cada palavra. Cristiane, por sua vez, tinha conseguido uma recolocação mais rápida. Numa loja menor, salário menor, sem o peso de gerenciar nada. Ela não falou sobre o ocorrido para ninguém no novo emprego. Mas algumas noites ainda acordava lembrando do rosto de Susana na frente do balcão. Calma, precisa, dizendo em alemão exatamente o que tinha ouvido. E toda vez que lembrava, sentia aquele desconforto que não tem nome, mas que todo mundo reconhece. O de saber que errou e não poder desfazer. Na Maison Ellery, a vida tinha seguido em frente com a naturalidade fria das grandes estruturas. Um novo gerente foi contratado. As prateleiras continuaram impecáveis. A música ambiente tocou nos mesmos horários. Nenhum cliente que entrou nas semanas seguintes sabia o que tinha acontecido ali. Mas Andréia havia enviado, discretamente, uma circular interna para todas as lojas da rede. Sem citar nomes, sem detalhar o ocorrido, apenas reforçando os padrões de atendimento e acrescentando uma linha nova no final, que não estava na versão anterior do documento.
A linha dizia que todo cliente que entra numa loja da rede merece o mesmo atendimento, independente de aparência, vestimenta ou qualquer outra avaliação subjetiva feita no momento da chegada. E que o descumprimento desse princípio seria tratado com a mesma seriedade que qualquer outra violação grave de conduta. Uma linha curta, direta, colocada lá por causa de uma mulher que entrou numa loja de tênis velho e blusa simples para comprar uma bolsa para a mãe. Susana nunca ficou sabendo dessa circular, nunca pediu para saber, tinha seguido a vida, os clientes, as negociações, as videochamadas, o café que sempre esfriava rápido demais na mesa do escritório. No sábado seguinte ao aniversário de Dona Lúcia, as duas saíram juntas para almoçar. Um restaurante simples, perto do apartamento, com aquelas mesas de plástico branco e cardápio escrito num quadro negro na parede. Frango assado, arroz, feijão, guaraná de garrafa. O tipo de lugar que não tem nada de especial, exceto que a comida é boa, e o barulho ao redor é o barulho normal de gente vivendo. Dona Lúcia estava com a bolsa caramelo no ombro. Susana viu quando a mãe chegou na mesa e não disse nada. Só sorriu. "Tá combinando com tudo?" Dona Lúcia perguntou, fingindo que não tinha planejado usar aquele dia. "Tá combinando com você", Susana respondeu. Almoçaram devagar, sem pressa. A mãe contou de uma aluna que tinha dado trabalho a semana toda e acabado se saindo bem na prova. Susana ouviu, fez as perguntas certas, riu nas horas certas. Quando o almoço acabou e pediram a conta, Dona Lúcia insistiu em pagar. As duas brigaram de mentira por 30 segundos. A disputa de quem paga que existe em toda a família, onde ninguém quer dever nada a ninguém. Dona Lúcia venceu. Saíram na calçada, o sol de sábado quente e generoso, e ficaram um momento paradas, antes de ir cada uma para o seu lado. "Você é muito mais do que as pessoas enxergam", Dona Lúcia disse, sem nenhuma introdução. Susana a olhou. "Aprendi com alguém", ela respondeu. A mãe deu um sorriso pequeno, desses que não precisam crescer para dizer tudo. Deu um beijo na filha, ajeitou a alça da bolsa caramelo no ombro e foi embora pela calçada. Susana ficou parada por um segundo, olhando a mãe ir embora com aquela bolsa que tinha começado como uma lembrança numa revista velha e virado o centro de uma história que nenhuma das duas tinha planejado. Depois respirou fundo, colocou o óculos de sol e foi para o outro lado. O mundo seguia, ela também. Algumas pessoas passam a vida julgando os outros em poucos segundos. Pela roupa, pelo jeito de falar, pelo lugar onde entram. Mas às vezes, uma única resposta é suficiente para colocar tudo no lugar. Porque respeito não depende de aparência, depende de caráter. Se você gosta de histórias como essa, de gente comum surpreendendo quem julgou errado, se inscreve no canal. Sempre tem uma nova história esperando por você aqui. Algumas pessoas passam a vida julgando os outros em poucos segundos. Pela roupa, pelo jeito de falar, pelo lugar onde entram. Mas às vezes, uma única resposta é suficiente para colocar tudo no lugar. Porque respeito não depende de aparência. Depende de caráter. Se você gosta de histórias como essa, de gente simples surpreendendo quem julgou errado, se inscreve no canal. Sempre tem uma nova história esperando por você aqui.